Bom, e no vídeo de hoje eu vou te explicar como ser uma pessoa emocionalmente forte, como ser aquela pessoa que consegue resolver as coisas, consegue lidar com as situações, que não se abala tão facilmente por tudo. Bom, primeiro eu quero te explicar o que é uma pessoa que não é emocionalmente forte. Normalmente, quando a gente fala de ser emocionalmente forte, nós estamos falando da capacidade de resolução de problemas que uma determinada pessoa tem. Ou seja, se você é aquela pessoa que fica sempre indecisa, que sempre precisa dos outros para tomar uma decisão ou para fazer as coisas, para resolver os problemas, é uma pessoa que às vezes evita as situações difíceis, as situações desafiadoras. É disso que eu estou falando. É uma pessoa que não tem muita capacidade de resolver as próprias coisas. Está sempre dependendo dos outros ou acaba até mesmo evitando as situações. Isso que é baixa capacidade de resolução de problemas. E isso está muito relacionado com um conceito, que é o conceito de autoeficácia. Esse conceito de autoeficácia ele é muito trabalhado, inclusive, dentro da terapia cognitivo-comportamental. É uma das ideias centrais da TCC e a gente trabalha isso bastante no processo terapêutico com o paciente. Porque o conceito de autoeficácia está relacionado com o quanto você se percebe como capaz. E para você se perceber como capaz, você precisa ser capaz de resolver os seus próprios problemas. Só assim você vai se perceber como uma pessoa capaz, uma pessoa competente, uma pessoa que consegue as coisas. Então, a autoeficácia está relacionado com o seu senso de capacidade. Sabe quando surge uma situação e você fica pensando, será que eu vou conseguir? Mas e se der errado? E se eu falhar? O que as pessoas vão achar de mim se eu não conseguir? Esses pensamentos, principalmente se você tem eles com muita frequência, ou seja, sempre que diante de uma situação você começa a duvidar da sua capacidade para conseguir, isso quer dizer que provavelmente você tem um baixo senso de autoeficácia, ou seja, você não se percebe como capaz. E esses pensamentos, eles geram tanto medo, tanta ansiedade, que normalmente ele vai bater em duas coisas, que são coisas que eu falei aqui no início desse vídeo, que é, ou você fica dependendo de outra pessoa, para tomar decisão ou para resolver os seus problemas, ou você evita. Você não faz, você simplesmente não tenta, não vai resolver o problema. Você evita, deixa aquilo para lá e finge de conta que nada está acontecendo. Bom, e aí, diante de tudo isso que eu te falei, né, eu quero te explicar como desenvolver essa autoeficácia. Como ser uma pessoa emocionalmente forte, que consegue resolver as coisas, que tem uma boa capacidade de resolução de problemas, né? Bom, aqui você precisa criar repertórios. Você precisa construir as suas habilidades de resolução de problemas. Porque a verdade é que ninguém nasce já sabendo resolver problemas, sabendo lidar com as situações difíceis da vida, sabendo tomar decisões. A gente vai aprendendo isso ao longo da nossa vida. Só que para aprender isso, você precisa passar pelas situações. Não tem como você ter um repertório para resolver problemas, para tomar decisões, para lidar com as situações, se você está sempre evitando aquilo ou sempre dependendo de uma outra pessoa para resolver por você. Você nunca vai criar um repertório. Então você precisa passar pelas situações. Ou seja, a grande dica aqui é: pare de evitar as situações. Comece a enfrentar. Mesmo que venha aqueles pensamentos de, mas e se eu não conseguir? E se der errado? E se eu falhar? O que os outros vão pensar de mim? Porque lembre que, junto com esses pensamentos, vai vir o medo também, a ansiedade. Mas mesmo que venham esses pensamentos, o medo, a ansiedade, enfrente aquela situação. Tente lidar com aquilo, tente resolver o problema. Você pode até pedir uma ajuda, uma dica, uma opinião para alguém, mas tente você mesma resolver aquilo. Então, da próxima vez que surgir um desafio ou que surgir uma situação difícil na sua vida, não evite ela. Seja qual for, independente do que esteja acontecendo, tente sempre resolver, tente sempre lidar com aquilo. Pode ser uma briga com seu marido, porque talvez você seja aquela pessoa que briga, tem um desentendimento, mas deixa pra lá, fica calada, é muito passiva, não fala a sua opinião, não fala o que você acha, não vai contra a opinião da outra pessoa. Isso é você não resolver o problema e deixar ele se estender, porque se você não fala, não se impõe, não é assertiva, né, pra resolver aquilo, você tá deixando o problema se estender, o problema vai continuar. Então pode ser desde uma briga com seu marido até um problema que você tem no seu trabalho. Resolva, dê um jeito de lidar com aquilo. Procura no Google, né, se for o caso, ou como eu falei, peça opinião para algum amigo, para alguma pessoa, para te dar alguma ideia de como resolver aquele problema, mas resolva o problema. Não deixe ele de lado e não fique esperando que a outra pessoa resolva por você, tá? Aqui eu tô falando de pedir opinião, mas é assim, só para você ter uma ideia e você ser a pessoa que vai colocar em prática e não ficar esperando pelos outros, porque os outros resolvam por você.
Então, seja uma briga, seja um problema no seu trabalho, independente do que seja, tente sempre resolver, né? Você pode ler, procurar no Google, corra atrás, mas dê um jeito de resolver e de lidar com aquele problema. E outra coisa importante, acredite na sua capacidade de lidar com aquilo. Se surge um problema e você já acha que não é capaz de lidar, fica muito difícil de você tentar, porque você vai ser dominada por pensamentos como, mas eu não vou conseguir, isso é muito pra mim, isso é muito difícil, eu nunca fiz isso antes, então eu não vou dar conta. Se você se deixa levar por esses pensamentos, você nunca vai ter repertório. Então, mesmo que esses pensamentos venham, entenda que você é capaz, desde que você passe pela situação e assim aprenda a lidar com aquilo. Tá? Mas todo mundo é capaz de desenvolver esse repertório, de desenvolver essas habilidades de resolução de problema. Então acredite na sua capacidade, no seu potencial e tente resolver o problema. E aí, cada vez que você conseguir resolver um determinado problema, desde um problema pequeno até um problema maior, você vai se sentir mais autoconfiante. E aqui entra uma coisa muito importante, ser emocionalmente forte e ter essa capacidade de resolução de problemas está extremamente relacionado com a sua autoconfiança. Se eu sou aquela pessoa que estou sempre dependendo dos outros, ou evito lidar com as situações da vida, né, com as situações difíceis, eu não vou me sentir confiante. Então, essa ideia de ser emocionalmente forte, ou até o conceito de autoeficácia, que está muito relacionado, né, com ser emocionalmente forte, que eu mencionei aqui no início do vídeo, está muito relacionado com a autoconfiança. Se você quer ter autoconfiança, saiba lidar com os seus problemas, resolva os seus problemas, enfrente as situações ao invés de evitar, tá bom? Bom, para esse vídeo era isso que eu queria, né, te falar, te explicar e deixar aqui hoje uma coisa bem prática, porque eu quero que você coloque em prática. E não esqueça de deixar aqui embaixo seus comentários, de curtir esse vídeo e ative as notificações também aqui do sininho, porque toda terça-feira tem um vídeo novo aqui no nosso canal. Meio-dia, toda terça, sai um vídeo aqui, tá bom?